Oi, o nosso grupo é composto pela Andressa Chikauska, a Eduarda Eugênio e eu, Victoria Camargo. E o nosso relato de caso é sobre a eficácia do tratamento medicamentoso na endocardiose de válvula mitral em cães idosos. Aqui uma foto do artigo que foi utilizado nesse trabalho. E para esse artigo foi utilizado um relato de caso de uma cachorra fêmea de raça Schnauzer com pelagem cinza de 7 quilos. Ela apresentava cansaço, falta de ar, taquipneia e circunferência abdominal alterada. O exame clínico foi realizado e ela apresentava temperatura normal de 38,9 graus, mucosa pálida, apatia, não apresentava doença periodontal e a auscultação estava com sopro. O peso estava ideal para o porte e o score corporal entre 2 e 3. Foram pedidos alguns exames complementares, que foram um ecocardiograma e hemograma, e esses exames eles foram realizados e apresentaram resultados sugestivos de endocardiose mitral. E o que é a endocardiose de válvula mitral? É uma patogenia de origem desconhecida, crônica e progressiva, que acomete as válvulas cardíacas e está relacionada a fatores genéticos. Os sinais clínicos, eles normalmente são camuflados por mecanismos compensatórios e, com o avançar da idade, pode-se identificar sopro cardíaco. É uma doença que não tem cura e é uma deterioração do tecido conjuntivo. A raça Schnauzer, do nosso caso, possui predisposição. Por isso é importante a anamnese, a ausculta cardíaca, a realização de exames como Holter, ecocardiograma, exames de sangue e o eletrocardiograma. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o tratamento dessa doença. O tratamento ele vai ser de acordo com a gravidade e a progressão da doença. Nesse relato de caso, foi utilizados os fármacos que estão listados na tabela, e agora a gente vai abordar um pouco de alguns principais fármacos. O Pimobendan é o princípio ativo do Vetmedin 1,25 mg. Ele foi indicado um comprimido a cada 12 horas por tempo indeterminado. Ele é um inodilatador, ou seja, ele vai aumentar o inotropismo, que é o aumento da força cardíaca, e diminuir a vasoconstrição periférica. Ele vai melhorar o inotropismo sem interferir no consumo de energia. O Pimobendan é um agente benzimidazol piridazinona com atividade inibidora da fosfodiesterase 3 e sensibilizadora de cálcio intracelular. Inibindo a fosfodiesterase 3, vai causar um relaxamento muscular e uma vasodilatação arterial. A sensibilização do cálcio causa inotropismo positivo. O próximo fármaco é o benazepril, que é o princípio ativo encontrado no benezepril 2,5 mg em 1 ml, utilizado 1 ml a cada 12 horas por tempo indeterminado. No Bercodil 5 mg, utilizado um comprimido a cada 12 horas por tempo indeterminado, e no Cardalis 2,5 mg em 20 mg, um comprimido a cada 12 horas por tempo indeterminado. O benazepril é um inibidor da enzima conversora de aldosterona. A aldosterona é a enzima que converte a angiotensina 1 e angiotensina 2. Com a diminuição da síntese de angiotensina 2, vai diminuir a vasoconstrição, diminuir a atividade do sistema nervoso simpático e diminuir a secreção de aldosterona. Diminuindo a secreção, vai ter menor retenção de água e de sódio. O benazepril ele é um profármaco, ou seja, ele necessita ser biotransformado no fígado para se tornar ativo. O metabólito ativo é o benzaprilato. A via de eliminação vai ser renal e hepática. Agora, o próximo é a espironolactonas, que está presente no Cardalis 2,5 mg em 20 mg. É um diurético poupador de potássio, considerado um diurético fraco. Atua nos túbulos e ductos coletores. Ele vai bloquear a ação da aldosterona, com isso deixa de absorver sódio e tem efeito diurético. E por último, é a torazemida, que é o princípio ativo do torzemin 2 mg,
que foi utilizado um comprimido a cada 24 horas até novas orientações, que é um diurético de alça, que são os mais potentes, sendo de 2 a 4 vezes mais potente que a furosemida, por exemplo. Tem maior duração de ação e efeito diurético mais potente. Com isso, precisa de uma menor dose para ter uma alta diurese. Em casos emergenciais, pode ser utilizado intravenoso. Ele não é recomendado em gestantes, lactantes, animais reprodutores e pacientes com insuficiência renal. E as considerações finais a respeito do trabalho envolvem como resultado do artigo, a paciente veio a óbito 48 dias após o início do tratamento e o tratamento acabou sendo paliativo. Como conclusão, o diagnóstico frequentemente ocorre nas fases mais avançadas da doença, por ter os mecanismos compensatórios, e o diagnóstico precoce e o conhecimento dos medicamentos mais eficazes é fundamental para o sucesso do tratamento. Como análise crítica do artigo, nós trazemos duas considerações. Não há uma análise adequada de estudos anteriores que demonstrem o quão bem esses fármacos funcionam em cães idosos com endocardiose de válvula mitral. Além disso, o artigo apresenta alguns erros de escrita, como a ausência de vírgulas ou até mesmo concordância, como nas seguintes frases. É um exame de imagem que permite avaliar ou observar as alterações morfológicas. Talvez a utilização do avaliar ou do observar ou uma vírgula. E o diagnóstico só ocorra nas fases mais avançadas da doença. Então, a ausência do S em avançadas. A seguir, a nossa referência do artigo e muito obrigada.